Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crypto Storm, aqui o programa da Empíricos sobre criptomoedas. Aqui sempre ao meu lado o grande e digníssimo Vinícius Bazan. Já te falei que eu só tenho 1,73 m, não sou tão grande assim. Mas você é grande. Mas obrigado pelo elogio. Você é grande no meu coração, Bazan. Que fofo. Que fique registrado que no último episódio eu fiquei com muitos ciúmes do Richard que veio aqui também, então agora eu tô só amor com o Bazan por conta disso. E aqui ao meu lado, o Paulo Camargo também, da equipe do Bazan. Tudo certo, Paulo? Tudo certo, pessoal. Só um adendo, tá? Richard também é Camargo, mas a gente não é parente, tá? Achei que vocês eram da mesma cidade e eram parentes. Eu sou japonês e ele não, então tem alguma coisa estranha. Mas vocês são da mesma cidade mesmo? Não, tá, também poderia. Quer falar que... É que outro dia, assim, eu e o Paulo, a gente tem uma história, né? A gente se conhece há 12 anos, estudamos juntos, moramos juntos na faculdade. Caraca! E a gente vem, né, ambos do interior. Aí outro dia, anteontem ou ontem, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, virou pra gente e falou assim: e lá na cidade de vocês lá? Eu falei assim, cara, só porque você acha que nós dois somos do interior, a gente é parente, a gente mora na mesma cidade, assim, passou Campinas, é o grande vale do interior de São Paulo. É a grande São Paulo e o grande interior, né? É isso aí, a grande cidade chamada interior. Você é da onde, Bazan? Eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, e você? Eu sou de Bariri, uma cidadezinha gigantesca de 30 mil habitantes. Putz, aí foi além dos meus conhecimentos. Menor que muita blockchain. Com certeza, hein? Em usuários. Pois é, a gente falando aqui de blockchain, hoje a gente vai falar de competidores do Ethereum, o trilema das blockchains, nossa, é difícil de falar isso, trilema das blockchains, e 3 projetos aqui, né, que a gente falou, Solana, Polygon, Cosmos, são 3 projetos e 2 apostas hoje, para quem ficar até o final do Crypto Storm. Então fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre todos esses assuntos em aproximadamente aí 40 minutos, como sempre. Então vamos começar, Bazan. E lembrando, obviamente, que se você está aqui com a gente, você já passou por 3 inglórios minutos desse podcast, tô chutando quantos não, foram 2. Foram 2. Você pode compartilhar esse podcast com seus amigos. Se você tá no YouTube, você compartilha o vídeo. Se você tá no Spotify, Apple Podcast, você manda o link pra pessoa ouvir. E óbvio, você pode seguir a gente aqui também nas nossas redes sociais, deixa o arroba aí em algum lugar pra você procurar a gente. Deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Isso aí, tudo que tiver direito você faz, aí só não denuncia a gente. Por favor, comenta aí o que vocês estão achando do programa até agora, que a gente tá... Eu tenho o maior prazer de fazer isso aqui, eu não sei o Bazan, que tem que me ouvir todo dia, toda terça-feira. Eu adoro, inclusive os nossos 3 ouvintes também têm falado que adoram. Maravilha, então. Então se esse é o feedback, é isso aí. Então vamos começar, sem mais delongas, né, pela frente, uma criptomoeda que ficou extremamente conhecida nas últimas semanas, né, talvez até nos últimos meses, foi o Ethereum, né, principalmente por causa do Demerge, tinha muita expectativa com uma disparada das cotações, não aconteceu, mas o Demerge foi, sem dúvidas, um sucesso. Mas a gente não pode falar de merge aqui porque o Walter não tá aqui. É verdade, um abraço, Walter, que está nos ouvindo aqui também, né. E então, justamente porque a gente não vai falar de Ethereum, a gente vai falar de competidores do Ethereum, né? São essas blockchains, né, de primeira camada, ou Layer 1, como o pessoal gosta de chamar, que são, né, o tijolo, o barro, para construir todo o universo de criptomoedas, né? Então, Bazan, eu queria jogar primeiro para você, né? Quais são essas 3 competidoras aqui? Vocês não estão vendo a gente, mas a gente tem aqui a nossa colinha sobre essas 3 competidoras que o Bazan vai falar agora. Antes de falar, porque aqui nada a gente entrega de graça, assim, já claro. de bate-pronto, né? Por que o Paulo tá aqui? Porque ele é um cara que ele estuda mais do que eu. Essa relação se inverteu depois da faculdade, né? E é um cara que gosta muito de blockchains alternativas. Então a gente vai falar sobre elas. E só para deixar todo mundo na mesma página, né? Quando a gente fala do Ethereum, que muitas pessoas às vezes não conheciam, passaram a conhecer agora, ela é a mãe das blockchains em termos de infraestrutura para o mercado de cripto crescer, né? Como eu sempre falo que o Ethereum é a internet e as aplicações, os outros projetos são os sites. Só que ele não existe sozinho, porque a gente vai falar de um negócio mais lá na frente, que é o trilema das blockchains. São um dilema vezes 3 ali, né? 3 pontas, né, de um questionamento do que você consegue ou não alcançar com uma blockchain. E aí nos últimos anos foram surgindo alternativas, que muitas vezes nascem com uma narrativa que eu não gosto muito, que é do Ethereum Killer. Nossa, então essa blockchain agora ela vai matar, ela vai superar o Ethereum como a grande alternativa para a infraestrutura. A gente vai falar de 3 aqui, que são Solana, Polygon e Cosmos, que podem ser ou não consideradas competidoras, né? Até porque elas podem ser ou não consideradas o que a gente chama de Layer 1. Não vamos entrar em tanto detalhe aqui, mas tem Layer 1, tem Layer 2, tem Layer 0, tem Layer 3. Aqui tem Layer 1,5 para mim no meio desse negócio. Nossa.
São muitas características aí de blockchains, mas o que importa é, cada um desses projetos ataca o problema de uma forma e busca resolver meio que uma parte do problema, né? Nenhum dos blockchains consegue resolver todos ainda, porque senão não precisaria ter tantos. Então a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre cada um deles. Solana, eu acho que dos três é talvez o mais conhecido, né, pelas pessoas. Sim. Solana entrou num hype gigantesco no ano passado. Polygon tem saído muito nas notícias, dos três é o que mais faz parcerias, né, com Disney, com Starbucks, com Meta, né, o Instagram é acoplado ali à rede da Polygon para os NFTs. E Cosmos eu acho que é o menos conhecido, né? Na verdade, eu acho que Cosmos todo mundo conhece indiretamente. Por Terra. Não Luna. só Terra, mas tem outras coisas ali. Boa, quero Vamos ouvir. entrar mais pra... Depois a gente quebra o mistério. Peraí, eu respondi sua pergunta, comecei a falar de um monte de coisa. Não, você começou a falar e era justamente pra gente entrar. Vamos tá. começar por alguma delas. Eu acho que a mais interessante, assim, pra se começar é a Solana, né? Porque é mais conhecida e tal. Acho que o pessoal tem uma familiaridade um pouco maior, né? Principalmente no white paper da Solana, ela se vende como uma, né? Citando aqui, uma blockchain mais barata, descentralizada e mais rápida do que o Ethereum, né? A mais rápida. A mais rápida de Que é o discurso de todas as blockchains. Exato. Mas até que ponto isso é verdade, né? Vamos começar por esse questionamento, Hoje né? a gente vai ter um teor similar ao episódio de Cardano aqui. Tô brincando. A gente gosta muito dos projetos, mas acho que tem várias críticas a serem feitas aqui. Como eu sei que o Paulo compartilha da opinião similar, vou deixar ele responder essa. Não, beleza. Assim, cara, Solana, acho que do white paper, ela não deixa de falar a verdade. Acho que ela só mesmo, né, tem que vender seu peixe também. E eu acho que essa história do Ethereum Killer, existe uma corrida sobre TPS, né, que é Transactions Per Second. Então, quando a Solana diz que ela é a rede mais rápida, ela se posiciona ali como uma blockchain. A blockchain consegue processar o maior número de transações por segundo teóricos na rede. E aí eu falo teóricos porque esse número normalmente ele é calculado, né? Tudo depende, né, do tamanho do bloco, dentro da blockchain, etc. Então ele é sempre estimado. E a estimativa da Solana é que ela é a rede, a blockchain disponível no mercado com o maior número de TPS, podendo até mesmo, se a gente olhar para TPS, para transações por segundo, ela seria mais rápido até do que a própria rede, por exemplo, da Visa, né, do cartão de crédito, conseguiria alcançar. Então, nessa parte de escalabilidade, Solana se posiciona ali muito bem. Só aqui para dar a base de comparação, tava pegando os números para ter certeza. Essa questão das transações por segundo é da onde surge muito do trilema das blockchains e das soluções alternativas. A Visa, ela diz transacionar até 24 mil transações por segundo, né? Na prática, tem alguns sites aqui que reportam 1.700 transações por segundo. Ainda assim é muita coisa, né? Se eu não me engano, de cabeça, o Ethereum processa hoje 30 transações por segundo. Isso, Se eu posso estar errado no número, mas é essa a ordem de grandeza. Depois eu confirmo aqui. Então, passar de 30 para 1.700 é um salto grande, né? Não vou fazer a conta aqui para não errar de cabeça. Mas é um salto grande, como você pode imaginar. E tem um motivo para ser assim, né? A Solana, ela visa, né, chegar nessa ordem de grandeza de dezenas de milhares de transações por segundo, mas, assim como várias outras blockchains, sempre tem algum gargalo no meio do caminho. A gente entra nesse detalhe logo mais. O Ethereum, como a gente falou muito de merge, né, com respeito ao Walter aqui, que eu sei que esse é o tema dele, para quem não entendeu a zoeira, escute os episódios anteriores do CryptoStorm. Ela pretende chegar até 100 mil transações por segundo lá no final das atualizações dela do pós-merge. Beleza. E como a gente está falando aqui do trilema das blockchains, eu já posso soltar o spoiler aqui do que é esse trilema? Eu acho bom explicar. Eu acho bom, porque... porque a gente já tá falando de escalabilidade aqui, então, né, bom, ficou óbvio que escalabilidade é um dos pontos dessa pirâmide, né? Então, se a gente falar do trilema das blockchains, basicamente você nunca vai conseguir ter os 3 pontos com perfeição, né? Você vai ter que sempre abrir mão, né, de um dos pontos para você conseguir trazer os outros 2. Então, o trilema das blockchains, basicamente, são 3 pilares ali que vão envolver escalabilidade da rede, segurança da rede e descentralização. Então, esses são os 3 pontos principais que toda blockchain olha, né, que precisa estar com bastante atenção. Só que a questão é, por exemplo, Solana, a gente vai ter uma escalabilidade grande, a gente tem ali, né, uma questão de segurança razoavelmente boa também, só que em questão de descentralização, por exemplo,
Aí eu não concordo com o ponto do white paper da Solana, por exemplo, que ela é mais descentralizada que o Ethereum, por exemplo. Então, hoje você tem menos nós, né, na Solana do que você tem na rede do Ethereum, que você tem agora, mesmo depois que o Ethereum passou para POS, né, a gente tem um montante muito grande ali de staking, bastante agente ali dentro da blockchain. Então não dá para falar que a Solana é necessariamente tão descentralizada igual o Ethereum, né? Até porque você precisa de uma infraestrutura ali muito mais robusta para rodar um nó da Solana. Então, acho que é isso que a gente tem que entender também. Como você precisa de um hardware bem mais potente para rodar um nó da Solana, necessariamente vai ter menos gente que tem disponibilidade, tem acesso a esse hardware para rodar esse nó, né? Então, falando de Solana aqui, acho que ela é uma rede bem legal, oferece uma solução interessante ali contra o Ethereum, né? Então, hoje, as taxas da Solana são irrisórias, né? Então, se você já usou a rede alguma vez, você vai ver que ela é muito rápida, que ela custa baratinho ali para transacionar. Só que ela também, né, tem suas falhas como toda blockchain. E acho que, falando de Solana, acho que a principal delas, que todo mundo está olhando, é que recentemente ela ficou fora do ar, né, Bazan? Era isso que eu ia perguntar, né, cara? Porque a gente tava falando aqui desse trilema, só pra retomar a questão do trilema, então, basicamente, nesse trilema a gente só consegue escolher 2 pontos, né? Se vai ser um ou outro, não vai ser um terceiro e assim... você prejudica um dos pontos em função dos outros dois. entendi. É como se fosse uma balancinha ali, sabe? Pensa que você tá num RPG, você tem 30 pontos de habilidade para distribuir. Você tem que escolher ali, nunca vai conseguir o equilíbrio perfeito. Porque quando você coloca um aqui, sai o outro do outro lado, né? Então... existem projetos, né, que eles tentam dizer que eles conseguem superar esse trilema, mas no fundo não é verdade ainda. Isso. Então, se você quer mais velocidade e mais segurança, você precisa ter menos descentralização. Não é que você deixa de ser descentralizado, mas você tem que ter menos. Isso. E aí a gente tá falando de potenciais também, né? Então, potencial de descentralização. Você abre mão de potencial de descentralização. Se você quer ser extremamente descentralizado e não quer abrir mão da segurança, vai ser um pouco mais devagar, né? O caso do Ethereum é mais ou menos nessa linha. E por aí vai, né? Então, os projetos que surgem, eles tentam resolver isso. Mas, no geral, 10/10 projetos de blockchain, né, de infraestrutura que surgem, atacam principalmente a escalabilidade. Porque eles querem dar vazão a mais transações por segundo. E aí faz sentido você pensar nisso, porque até se você voltar antes de 2020, 2021, não existiam, por exemplo, jogos com NFTs, né, os jogos em blockchain. Agora, pensa o seguinte, cada transação que você realizou dentro do jogo é uma transação na blockchain. Você vai ficar pagando taxas altas e ficar demorando para cada uma dessas transações? Não dá. Né? Então é muito difícil você rodar um jogo direto no Ethereum, né? A menos que você tenha alguns artifícios. Esses artifícios eles podem surgir ou de você compactar algumas transações e fazer o que a gente diz como uso de Layers 2, ou você mover para outras soluções. Por isso que a Solana, por exemplo, cresceu muito como uma blockchain que é focada bastante para jogos, né? Tem vários jogos que nasceram na blockchain da Solana, e tem outras blockchains também que abarcam jogos nessa mesma pegada, né? Mesma coisa vale para DeFi também, né? Você quer ficar fazendo swaps, né? Trocas entre tokens. Você vai ficar considerando toda vez o custo de transação no seu lucro ou prejuízo? Não. Então você quer fazer isso com uma taxa mais baixa. Então vai mais ou menos nessa linha, assim, de como você resolve esses problemas. Ok. Então, Paulo, você estava falando, né, que a Solana recentemente, ela, entre aspas, aí saiu do ar, né? Ficou tão lenta que as pessoas falaram, meu, essa blockchain saiu do ar. O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Não é nem que ficou tão lenta, ela parou. Ela parou. Ela chegou a parar mesmo? Exato. Parou de produzir novos blocos na rede. Ou seja, a blockchain ficou, o que a gente chama de halt, né, na rede. Ela ficou parada mesmo, tá? Então, na verdade, assim, a Solana ela é muito legal, bastante gente usa, tem muitas transações, mas também é a 8ª vez no ano que isso acontece. Enquanto todas as outras que a gente falou aqui, a quantidade de ocorrências disso no ano é 0. Né? Então, tanto o Ethereum, quanto Polygon, quanto Atom, Cosmos, né? Nenhuma dessas redes saíram do ar. O que acontece? Né? Então, em detrimento, assim, você precisa mudar alguma coisa estruturalmente dentro da rede da Solana para ela ser mais rápida. Né? Então você precisa de uma tecnologia diferente do que ela é usada no mercado, senão qualquer blockchain que a gente teria aí também teria a mesma escalabilidade, a mesma velocidade que a Solana. Do jeito que a Solana faz hoje, ela usa um método de consenso que é baseado no timestamp das operações, né, das transações. Isso traz alguns problemas técnicos, né? Não vou me aprofundar aqui em detalhes técnicos para não ficar chato aqui, todo mundo parar o podcast agora, mas imagina que a Solana é um grande relógio descentralizado.
E a gente sabe, né? Quem tem relógio em casa, deixa lá, daqui a pouco ele tá atrasado, tá adiantado, né? Vai acabando a pilha. Então, cara, você fazer um grande relógio descentralizado não é um feito fácil. Né? Então, imagina, um monte de node operators lá e todos eles têm que estar sincronizados para ganhar velocidade. Uhum. É um método muito inteligente para você ganhar velocidade, porque aí o método de consenso é só você ver, pô, esse bloco foi gerado nesse timestamp aqui, nesse último segundo, então o próximo é no próximo segundo ali, tipo, tá tudo dentro da blockchain. Mas existem alguns problemas quanto a isso, e foi o que aconteceu dessa última vez, né? Então, teve um bug, aconteceu um bug raro, segundo os desenvolvedores da Solana, em que em que basicamente aconteceu um soft fork da Solana, né? Então, para quem já ouviu essa palavra aí de fork, aconteceu então uma bifurcação da rede, e essa bifurcação fez com que todos os operadores da rede começassem a seguir essa bifurcação em vez da rede canônica ali que deveria ser. Então, por conta disso, a Solana ficou fora do ar 7 horas. Por ser um relógio descentralizado, ela é uma rede super difícil de colocar no ar de novo, né? Porque você tem que fazer essa sincronização. Então foi isso que aconteceu, né? E isso vem acontecendo algumas vezes, sempre por motivos um pouco diferentes, mas dessa última vez especificamente foi o que ocorreu, né? Então, legal, super escalável, descentralizado, mas, poxa, se você não consegue manter a rede no ar também, claro, né? Isso é tudo muito novo, novos updates da rede estão sendo discutidos, isso já vai melhorar alguns pontos nesse sentido, mas como a gente pode ver, né? Sempre tem você sempre abre mão de alguma coisa para ganhar outra, né? Uhum. A gente falou da Solana e disse que ia falar de outros projetos, e aí uma coisa que eu já queria diferenciar é que a Solana, ela talvez seja, entre os principais projetos que existem, assim, a principal competidora do Ethereum no sentido de design, em termos de como ela é feita, porque ela de fato ela é bem diferente do Ethereum, e ela não é compatível com o Ethereum. Exato. Já Polygon e Cosmos, que são outras blockchains, elas têm algum grau de compatibilidade com o Ethereum, ou seja, 100% ou menos, né? A gente já vai entrar em detalhes nisso, eu acho que a gente devia falar um pouquinho de Polygon, que aí já vai numa linha um pouco diferente. E aí, por que eu tô falando dessa compatibilidade? Não é o caso aqui, não é o ambiente, mas existem um monte de abordagens diferentes de design, assim, como é que você estrutura uma blockchain. É um tema super complexo, e justamente existem tantas opções, porque não existe uma verdade única ainda de, esse é o caminho a ser seguido. Então são vários experimentos. E algumas blockchains, elas tentam uma abordagem própria, que é o caso da Solana, outras tentam uma abordagem um pouco diferente, só que mais próxima ainda do que seria o padrão Ethereum, né? O padrão principal ali. E Polygon vai um pouco nesse caminho, né? Por isso que eu brinco que ela é uma Layer 1.5, né? Porque ela tá entre ser uma blockchain própria e ser uma solução de escalabilidade do Ethereum. A Polygon, né? E aí tô falando mais especificamente, né, da Polygon POS, tá? Então, que é a Polygon Proof of Stake, que é a blockchain que a gente conhece, que a gente tá mais acostumado. Ela foi uma blockchain que ela surgiu com a proposta de escalar o Ethereum, né? Então, assim, se a gente for falar tecnicamente, ela é uma sidechain do Ethereum. Então, é uma blockchain própria que roda em paralelo ao Ethereum. E aí você tem uma bridge, que é uma Plasma Bridge, que já é uma tecnologia... Ficou complicado. Agora começa... A tecnologia é um pouco mais... Mas você tem uma ponte entre as duas blockchains, né? Então é por isso que ela vem nessa proposta de escalar o Ethereum. O que a Polygon oferece, né? Bom, o modelo de POS, né, Proof of Stake, ficou bem conhecido agora com o merge, né, que aconteceu no Ethereum. Agora o próprio Ethereum passa a ser Proof of Stake também. Mas a Polygon ela também tem taxas de rede baixas, né? Então é baratinho para transacionar lá. Então também é o caso, né? Como o Baza falou, tem também bastante projeto de GameFi na Polygon, né? É uma rede bem visada para isso. Mas a Polygon, né? Ela traz uma tecnologia um pouco diferente, né? Então você tem e aí, né? Até meio estranho falar isso. Como a Polygon ela é um modelo um pouquinho mais, digamos assim, conservador e mais antigo, teoricamente ela deveria ter um ponto ali de descentralização, né, um potencial de descentralização maior. Mas se a gente olhar hoje, a Polygon, na verdade, ela é mais centralizada que a Solana. Você sabia disso, Bazan? Sabia não. Caraca. Exato. Então, hoje a Polygon, ela tem, se eu não me engano, tá? Posso aqui estar errado, porque eu tô falando de cabeça, ela tem em torno de 100 validadores na rede só. Enquanto a Solana tem, acho que 3.000, alguma coisa, nessa ordem de grandeza.
Então, a Polygon ela é mais centralizada que a Solana. Em questões de estabilidade e tal, nunca teve problema, né? Já teve alguns... Já travou, mas como ela segue um modelo mais parecido com o Ethereum ali, ela trava, ela não chega a parar, ela só fica mais lenta e os validadores ali levam mais tempo para processar as transações. Então, hoje ela oferece taxas mais baixas, tem um quesito ali de segurança da Plasma Bridge mesmo, né? Sempre que você ouvir essa palavra bridge, né? Essa palavra ponte entre blockchains, existe ali um elo fraco, que basicamente, como você está conectando duas blockchains, vai existir a transação de uma blockchain para outra, e a gente sabe que o ambiente de blockchains ele é super seguro. Talvez é uma das estruturas de dados mais seguras que a gente conhece na atualidade. Mas quando você vai passar um ativo de uma blockchain para outra, você sempre tem aquele... o risco do elo entre as duas blockchains, né? Então, esse elo, ele não está nas duas blockchains ao mesmo tempo, né? Então, pode existir ali exploits, pode existir falhas de segurança. Mas a parte mais legal é que a POS, né, a Polygon POS, ela surgiu mesmo com compatibilidade EVM, né? Isso foi a primeira rede a falar de ser EVM compatível. Que é a compatibilidade com o Ethereum. Isso, EVM basicamente é Ethereum Virtual Machine, que é basicamente onde todos os smart contracts da rede, né, todos os aplicativos descentralizados, todos os protocolos de DeFi, de GameFi rodam. Então, você ser compatível com o Ethereum facilita muito numa equipe de desenvolvimento pegar um protocolo que já está lá no Ethereum, que tem taxas altas, e falar assim, opa, tá muito ruim de eu crescer aqui, porque é muito caro para meus usuários, então eu vou migrar para outra rede. Para qual rede eu vou migrar? Uma que é compatível com o meu código, que eu não preciso desenvolver, não preciso fazer isso do zero. Então a Polygon cresceu muito nesse sentido, né? Hoje a Polygon é uma das redes com mais protocolos ali desenvolvidos dentro dela, né? Justamente por conta disso, por abraçar esse mercado. Nossa, ok. A gente falou da Solana, né? A Solana em 2021, durante o período de primavera das criptomoedas, né? Ela teve um desempenho positivo, né? De 11.000%, né? Agora a gente tá falando da Polygon, isso falando em dólares, né? A gente tá falando da Polygon, teve um desempenho muito acima não, né? Mas bem acima, que foi de 14.000% de valorização no ano passado, né? E agora a gente vai falar da Cosmos, né? Que teve um desempenho que eu não sei se a gente pode chamar de tímido, né? Comparado a essas outras duas, eu acho que dá pra chamar de tímido, né? Que é de 400% em 2021. Então, a gente falou de Solana, que né, teve esses problemas de sair do ar, mas é uma rede mais rápida do que a do Ethereum. A gente falou de Polygon, que é uma rede mais próxima, né, do Ethereum, uma layer 1,5. E a Cosmos, onde é que ela se encaixa nesse meio? Beleza. O Paulo tava falando de bridge, né? E esse lance de você transacionar entre blockchains é um grande desafio. A Cosmos, ela vai nessa linha de uma maneira diferente, né? A principal proposta da Cosmos, que eu acho animal, né, porque ela faz muito sentido, ela é basicamente o seguinte: imagina que hoje eu tenho o Ethereum e eu tenho aplicações que rodam em cima dele. A Cosmos, ela pensa um pouco diferente. Fala assim, olha, eu vou ter uma rede como o Ethereum, só que cada aplicação ela é livre para escolher ter o seu próprio blockchain. E cada uma vai ter as suas próprias decisões, ela é livre para escolher como que são as taxas, como é que é a organização de blocos e tudo mais. Então a Cosmos, ela é muito focada nessa ideia do multi-chain, né? Então você tem várias blockchains de aplicações específicas. Então eu posso ter a Cosmos como a mãe, e aí eu tenho um projeto que é um projeto de DeFi, tem sua própria blockchain. Eu tenho um outro projeto que é um projeto de jogo, tem sua própria blockchain, e elas meio que compartilham do mesmo ecossistema. Se conversam pela Cosmos, assim. A Cosmos, ela vem numa proposta chamada IBC, né? Que é o Inter-Blockchain Communication. Então, é como se você tivesse, de fato, né, várias blockchains únicas, mas elas se comunicam, né, com uma mãe. E a ideia ali também é muito você dar essa flexibilidade, né, para o projeto e uma facilidade para se desenvolver. Então, quando a gente lembra do caso de Terra, Luna, né, que a gente comentou aqui algumas vezes, ela era uma blockchain da Cosmos, né? Então, ela era construída com a Cosmos SDK, né? Que é é o Software Development Kit, né? Um kit de desenvolvimento de software, que é um negócio muito simples de usar, assim. Se você já tem um conjunto de ferramentas, você usa, monta sua blockchain e roda seu projeto. E aí, qual que é a parte boa? Terra colapsou? Beleza. Né? Beleza não. Óbvio que não é beleza, mas para Cosmos é uma blockchain que para de existir, mas não impacta no funcionamento das demais ali.
Então, ela é uma blockchain que ela tem um conceito que é bem novo, é bem inovador. Em algum grau ela pode ser compatível com o Ethereum. E esse lance da compatibilidade é muito importante, né? Porque imagina, se você tivesse uma empresa hoje e toda a sua stack de tecnologia fosse desenvolvida numa linguagem. Aí, de repente, você precisa mudar de linguagem para outra completamente diferente, dá um trampo, né? Você tem que contratar os desenvolvedores, ou você tem que aprender uma nova linguagem. O caso da Solana, né, que é programada em Rust, né, se eu não estiver errado, é uma linguagem diferente, mais complicada, né, para um cara que às vezes programa em Solidity no Ethereum. Então essa transição, ela é complexa, né, e quando você vai para o ambiente Cosmos, ele é um ambiente bacaninha ali para você começar a desenvolver algumas coisas. A própria SDK já vem muita coisa pronta, né? Então, eu classifico... A Cosmos, ela se auto-intitula a internet das blockchains, né? E eu classificaria a Cosmos quase como um template, né? Assim, pensa... É como se Cosmos fosse uma forma. Isso, exato. Uma forma de bolo e cada pessoa faz o seu bolo do jeito que quer, né? Então, é mais do que uma blockchain. Na verdade, é uma galáxia de blockchains interconectadas. Nomes por isso que... sempre muito sugestivos, Exato, né? Por isso que chama Cosmos, né? E Atom é a menor partícula possível ali. Então tem todos esses... Atom é o ticker do token, isso, do né? token, E aí até diria, né, pelo que você estava falando aí dos números de valorização, eu acho que Cosmos é a mais underrated desses 3 projetos, né? Por ser menos conhecida, é a que tem menos alarde, né? Solana de longe é a que mais faz alarde, Polygon é a que mais faz parcerias, e Cosmos acho que ainda é a menos conhecida. Eu acho que são 3 pontos principais. O primeiro é, de fato, o alarde, né? Quem chora é quem mama, né? Então, Cosmos é mais quietinha no seu canto ali, não tem não tem tanto marketing, principalmente no mundo tradicional, igual Solana e Polygon. E tem também, né, acho que um fato muito importante em cripto é aquilo que a gente chama de ser first mover, né? E isso em qualquer tecnologia, né? A primeira pessoa a se mover nesse sentido, ela se consolida, né? Então, Polygon, ela é uma rede super antiga, né? Foi uma das primeiras redes ali, POS, que surgiram, né? Então, nesse sentido, ela atraiu muita atenção. Ela veio com uma narrativa muito forte. Solana, poxa, agora a gente mudou tudo. Agora a gente é muito mais rápido, taxa baixíssima, velocidade de transação alta. Então, ela trouxe também essa narrativa. Cosmos já surgiu num segundo momento, né? Ela é um pouco mais nova. E como você precisa... E como eles falam, né? As próprias aplicações são donas da própria blockchain, né? O que eles chamam de blockchains soberanas, né? Então, você tem o seu próprio token ali como essa engrenagem da blockchain, né? E ela surgiu num segundo momento, então ela perde esse foco de first mover, porque todo o hype já aconteceu ali com Polygon, com Solana, elas cresceram muito, e depois que Cosmos chegou e todo mundo começou a falar de Cosmos, esse hype ele já tinha desacelerado um pouco, né? Então, mas tem um lado bom disso, né? Se você pensar que você está no meio de um bear market e entendendo que existirá um próximo bull market, todos esses projetos eles devem subir se eles continuarem vivos, né? E com projetos ativos e tudo mais. E Cosmos tende a ser um dos que tem um grande potencial de aproveitar o próximo hype, né? Principalmente, é óbvio que depende muito de entregas plausíveis, né? Nesse sentido, mas dado que todo esse ambiente de infraestrutura, né? De primeiras camadas tem evoluído muito e tem se criado muitas coisas em cima, acho que Cosmos é um dos principais ecossistemas aí que permite desenvolver coisas bem interessantes e assim, para quem tá ouvindo a gente, você pode esperar coisas bem legais assim, nascendo nesse ecossistema, seja de DeFi, seja de outras vertentes. E aí acho que a gente podia entrar um pouco no nosso bônus aqui, até pelo nosso tempo, que é quais outras, né, blockchains você poderia mirar aqui, né? Porque, assim, para quem tá ouvindo a gente, você pode investir nessas 3? Pode. Né? Na verdade, nossa ideia aqui, no fundo, que é o que a gente sempre conversa, é que você não pode negar que Ethereum é a principal e é a que tem mais potencial de dar certo, mas você não sabe qual que é a resposta certa. Você não sabe qual que é a que vai se dar melhor no longo prazo, se alguma coisa vai mudar no meio do caminho, né? A história está sendo escrita. Então, se eu tiver que escolher, eu prefiro escolher todas, né? Você pode comprar uma cesta dessas moedas, você compra um pouquinho de cada. Óbvio que assim, se existirem 100 projetos de blockchain layer 1, você não precisa comprar 100. Aí você cola em nós aqui que a gente vai falar quais são as melhores. Antes de a gente passar, né, para
calma aí, gente. Eu sei que vocês estão super ansiosos pra saber quais são as outras que a gente vai falar. Mas antes de a gente passar nisso, só pra falar o porquê eu falei que provavelmente vocês já conheciam Cosmos sem saber que conheciam. Por exemplo, né, BNB Chain, a Binance Smart Chain, foi uma blockchain que surgiu dentro da Cosmos, do ecossistema da Cosmos. A própria Cronos, da Crypto.com, também é um dos exemplos que surgiu lá dentro da Cosmos, né? Então, às vezes a gente não tem tanta... E esse é outro problema, entre aspas, da Cosmos, né? Tipo, você tem a sua própria blockchain e muitas vezes o foco fica nessa blockchain e não na blockchain central, que é a Cosmos, né? Então, esse outro ponto ali também, acho que de valorização do token que responde um pouco. Não. Bom, então, beleza. Agora tá liberado, Bazan. Obrigado. Não quer fazer um jabazinho dos relatórios também, Bazan, por enquanto? Porque essas 3 criptomoedas que a gente falou e a quarta ou a quinta, né, que os dois vão falar aqui, também estão disponíveis nos relatórios da Empírico. Então. O lance é... Por que a gente gosta tanto dessas ideias de protocolos de primeira camada e tal? Primeiro, porque elas têm muito espaço para se desenvolver. Segundo, que eu não consigo imaginar um mercado de cripto, um segmento de cripto que não seja amparado nesse tipo de projeto. Então, assim, algum deles, pelo menos, tem que ser a sustentação de todo esse mercado, seja o Ethereum, seja outros. Então, a tese é muito mais forte para blockchains como essas, né? Assim, projetos que de fato são blockchains independentes. Por isso que eu gosto muito. E aí vem a melhor parte, que entra nos projetos que a gente vai comentar aqui rapidamente, que muitos deles, eles primeiro nascem a ideia do protocolo sem um token e depois é lançado um token. E diferente de lá de 2017, quando muitos dos tokens eles vinham no mercado via ICOs, né, que era como se fosse uma oferta pública ali de uma ação, hoje não é mais tão comum assim, não é o único caminho, né? Um caminho muito legal que tem se usado é o caminho do airdrop, que é eu dou esse token de graça. E aí, para quem? Para as pessoas que se engajaram, se envolveram com o projeto de alguma forma. E muitas vezes são pessoas que utilizaram o protocolo antes dele ser um protocolo estabelecido. E aqui dentro, né, como a gente vive disso daqui, nos nossos relatórios a gente sempre comenta, não só desses projetos mais estabelecidos, a gente faz as análises, as atualizações, fala se é para comprar ou não, mas a gente olha para esses novos projetos que vão surgindo e quando a gente vê alguma oportunidade de você testar alguma feature de algum deles, para eventualmente lá na frente se expor a um airdrop, a gente fala também, né? Então, deixar um link aqui na descrição desse podcast para você conhecer Crypto Legacy, que é a nossa série de entrada aqui, onde a gente fala muito dessas coisas. E um dos projetos que a gente falou recentemente lá, que é o que eu vou deixar para o Paulo falar, é a Arbitrum. Né? A Arbitrum é uma das soluções que busca escalabilidade dentro da rede do Ethereum e é um que já falou, vai ter token. Sim. E aí não se sabe quando, como, onde, mas a gente sabe meio qual que é o caminho das pedras normalmente para você conseguir um deles. Exatamente, né? Arbitrum, bom, a gente estava falando aqui de Layers 1, né? Matadores do Ethereum, Ethereum Killers, mas Arbitrum é um protocolo aí de segunda camada do Ethereum, né? Então, poxa, se a gente está falando da escalabilidade, o Ethereum tem problema de escalabilidade, a solução para esse problema de escalabilidade são essas segundas camadas, né, do Ethereum. Então você ainda tem a segurança do Ethereum, que, poxa, é a blockchain, talvez a blockchain mais segura que a gente conheça, tirando, sei lá, Bitcoin. Então você tem a segurança e você consegue escalar essa rede através de uma segunda camada, né? Então não é uma blockchain, é estranho isso, mas essa segunda camada não é uma blockchain, mas ela vai usar um método de consenso para escrever na blockchain principal. Tá? Então é o que a gente chama de rollups. Né? Ela escreve uma prova lá na blockchain do Ethereum. Arbitrum é um modelo que a gente chama de rollups otimistas. Então, ser mais técnico aqui e tal, mas é uma maneira de você otimizar a velocidade de transação, porque você parte do pressuposto de que todas as transações são válidas. Então, é aquela velha história, né? É inocente até que se prove o contrário. Saquei. Então, todas as transações são válidas até que se abra uma contestação, né? Você tem um período de contestação, fala assim, opa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Vamos abrir uma investigação. Então, essa é uma maneira ali que a Arbitrum faz. É bem interessante, assim, só que isso ela ganha muita velocidade. E depois desse período de contestação, então, ela escreve as transações ali no Ethereum, e aí ficam, sim, na blockchain para o resto da eternidade. Mas não é muito diferente de como funciona um cartão de crédito, por exemplo, né? Que uma vez você faz uma compra online, você tem um período ali que você pode pedir chargeback, né?
A diferença é que no caso do cartão de crédito ali, o Gateway, por exemplo, ele assume o risco, né, e vai pagar o lojista, mesmo que depois ele tenha que fazer o chargeback disso. Mas é um dos mecanismos para você poder ter essa validação mais fácil, né? Porque no fundo aqui você está tentando diminuir custo computacional para também diminuir o custo das transações e aumentar a velocidade, né? E aí, o Paulo falou de árbitro, né? Eu vou trazer uma outra que tem nem token, nem perspectiva ainda de token, mas uma hora vai ter token, que é Aptos, né? E eu tô falando dela porque surgiu um papo aí recentemente. Assim, ela tem todo um hype por trás, né? É a blockchain do Facebook, como ela é conhecida. Porque, se você lembrar, lá atrás, se criou um projeto que era o Diem no Facebook, né? Atual Meta, que depois virou a Libra. E esse projeto que foi extinto, parte dos desenvolvedores ali que, né, começaram esse projeto, eles saíram, né, e foram desenvolver o Aptos, que é uma outra blockchain que vem com a mesma proposta de seremos a mais segura e mais escalável de todos os tempos, não sei o quê. Tem que fazer seu marketing. Ponto, né? Recebeu o investimento da FTX, que foi a mesma que investiu em Solana. Eles estão com mais de $300 milhões em investimento para poder desenvolver o projeto. Então, assim, tem coisa. Dá para se fazer coisa legal. Obviamente, você não pode falar que é a blockchain mais rápida antes de você entregar a tal da blockchain, né? Mas tem tido um hypezinho em torno. E hoje eu estava lendo uma matéria ali falando que alguns desenvolvedores de Solana têm criticado a dificuldade de você desenvolver para Solana e preferido migrar para Aptos pela facilidade e tudo mais. Mas, para mim, assim, tem muita matéria comprada, né, nesse mercado. Então, não dá para saber quanto de fato isso era uma opinião isenta ou quanto era o caso de um desenvolvedor que alimentou uma matéria. Fato é que essa blockchain está sendo desenvolvida, hoje existe só a testnet, que é a rede de teste. Você já pode interagir com ela via alguns protocolos e lá na frente deve ser lançado o token dentro da mainnet. Mainnet, se eu não me falha a memória, tá para novembro. E aí uma hora surge o token, provavelmente quem interagiu com o protocolo vai ser recompensado. O que a gente faz normalmente é isso, né? Olha para essas blockchains, vê as formas como você pode interagir com ela, via essas aplicações, né? No caso de árbitro, a gente falou um pouco para os nossos assinantes o que você poderia fazer. E aí, se vier a existir o token, pode ser que você seja contemplado, ou às vezes vai ser contemplado por conseguir comprar ele com desconto, sei lá, né? Tem vários modelos diferentes. Então, a opção que eu ficaria de olho, mas óbvio que tem que esperar o negócio ir pro mercado para ver se de fato vai ser bom. Só não deixaria de ficar próximo, porque com uma grana dessa vai sair notícia, a galera vai atrás, vão surgir aplicativos, pelo menos no começo ali você pega o pão quente. Não, perfeito, então. Baza, antes da gente ir para as nossas apostas bullish ou bearish, você abriu uma caixinha de perguntas desde o nosso último encontro. Eu abri. Então vamos responder algumas delas aqui, ser pego de surpresa por algumas perguntas, né? Eu sou sempre pego de surpresa, tá, pessoal? Eu não vejo script, não vejo nada desse... Não, fica tranquilo que o Bazan também não. Então... a gente sempre eu pega abro ele de na surpresa. hora. Só o Renan sabe o que vai rolar aqui, porque não. a gente aqui é sempre... Eu escrevo, eu venho na maior tranquilidade, porque eu sei que eu vou pegar todo mundo de surpresa, mas eu olho nos olhos do Bazan e às vezes quando eu sinto que ele tá meio desesperado, não, mas existe uma coisa aqui. Mas eu nunca tô desesperado. Então eu leio errado mesmo. Não, ou às vezes eu tenho cara desesperado e não sei, né? Falta me olhar um pouco mais no espelho. Mas vamos lá, abrir agora, como de costume, minha caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Se você não me segue ainda, vai lá no Instagram me seguir. Qual é arroba? @o.viniciusbazan, por favor, não entre em fakes, porque existem vários fakes por aí, eles tentam aplicar golpes, então sempre muito cuidado com as mensagens que mandam. Eu não saio mandando mensagem pra ninguém pedindo dinheiro, tá? Então isso já... o Bazan nunca vai sair oferecendo dinheiro também, porque ele nunca me ofereceu dinheiro, tá, Não. gente? Pra mim também não, confesso que eu ia ficar meio sentido agora. Mas tem uma pergunta do Garcia aqui, já que a gente tava falando do Crypto Legacy na nossa assinatura. Ele perguntou, porque ele é assinante, ele falou: quando eu compro uma moeda lá da lista do Crypto Legacy, você é avisado de quando deve vender? Sim, essa é a graça de você participar dessa comunidade com a gente, né? Porque a gente não só analisa os projetos e fala bastante sobre eles, dá em mais profundidade tudo isso, né? A gente tem um podcast exclusivo para assinantes também, mas a gente fala também o que comprar, quando comprar e, obviamente, quando vender, né? Tem grupo de discussão também, né? A gente tem um canal no Telegram por onde a gente avisa, né, essas movimentações, mas principalmente durante ali os relatórios, né, que saem toda semana, os nossos Crypto Insights, publicações semanais ali com um resumão do mercado, e nos podcasts também, e tem plantões de dúvida. Quando a pessoa quiser tirar uma dúvida com a gente, ela entra lá numa live, manda a pergunta no chat, ou manda previamente ali pra gente, se não puder participar ao vivo, e troca uma ideia. Tem uma outra aqui da Raquel, ela falou o seguinte: olá, Bazan, você acha muito perigoso deixar cripto na Binance e não usar o wallet?
Obrigada. Ixi, polêmica, hein? Paulo, o que você acha? Cara, assim, sinceramente, existe, né, uma filosofia, né? Então, assim, a Binance hoje ela tem um fundo de segurança que é justamente para ressarcir em caso de falhas, né, alguns hackers. Claro, né, esse fundo ele tem uma quantidade finita de recursos ali dentro dele. E você vai, inevitavelmente, caso aconteça um hack lá na Binance, você vai passar por um processo moroso ali para receber de volta. Outra coisa é se alguém conseguir acesso à sua conta da Binance, por exemplo, né? Aí já é outra história. Aí a falha de segurança foi sua, não foi da Binance. Então, sempre existe também isso daí, né? Então, quando você tá numa exchange centralizada, e aqui não tô até generalizando para todas elas, não só a Binance, você tem que ter noção de que as suas criptomoedas estão sob custódia dessa exchange. Então, ela que tem a responsabilidade sobre suas criptomoedas. Então, elas sempre vão estar sendo visadas ali por hackers e coisas do gênero. Então, se você topa correr esse risco ali, tudo certo, não tem problema algum. Você mandar para sua wallet, né, aí a custódia das moedas ela é 100% sua. Então, a responsabilidade da segurança das suas moedas também é sua. E isso tem que ser bem enfatizado aqui, né? Você mandar para uma wallet, ela é mais segura desde que você mantenha suas chaves privadas extremamente seguras num ambiente completamente off-chain, né? Desculpa, offline, tá? Não é para ter nem no seu celular essas palavras privadas ali, né? Essa chave privada, essa seed phrase. E também, e preferencialmente numa hard wallet também, né? Então, você tem que saber, né, o que você quer ter. Se você quer delegar essa segurança para uma parte terceira, e essa parte terceira pode sofrer alguma falha de segurança, ou se você quer fazer isso 100% sob sua responsabilidade, só que aí você também tem que ter sua diligência ali de segurança. E por último, aqui pegar mais uma pergunta da Luciana. Perguntou qual que é a melhor blockchain depois da Ethereum? Isso aí é o Pampo Dampa já? A famosa resposta depende. Se você pudesse escolher, vamos lá, já entrando no nosso bullish ou bearish aqui. Se você pudesse escolher apenas uma blockchain além de Ethereum para investir o seu dinheiro, em qual você investiria? Valendo. Renan. Eu vou por último. Cara, eu confesso que conheço pouco de L1, assim, mas apesar da Solana... A Solana, ela me desperta muito interesse, assim, cara. Ela fala muita coisa, né? Eu particularmente sigo bastante outras criptos no Telegram, no próprio Reddit, e a gente vê muitos anúncios, assim, muita coisa. Aquele próprio celular da Solana, sabe? Umas coisas assim, Web3, bem promissoras, bem interessantes e que, cara, se eles entregarem, assim, é uma coisa que me anima bastante, assim, enquanto blockchain. Eu vou guardar a minha aposta bullish da semana para depois que o Paulo falar, porque o Bazan quase me pegou de surpresa semana passada, mas dessa vez eu me preparei. Paulo, a sua blockchain preferida? Assim, minha blockchain preferida é claro que é o Ethereum, mas como não vale, tá? Aí eu vou para nossa terceira aqui que a gente falou, que é Cosmos, né? O cara pegou a minha opção. Eu sou a pessoa que gosta muito de inovação do setor, né? E Cosmos está trazendo essas inovações, principalmente com a atualização 2.0, que acho que tem um baita de um potencial para blockchain crescer bastante, né? Eu posso falar mesmo do Paulo? Não, né? Pode. Não, mas perde a graça se eu falar. Então fala outra. Então fala a quarta. Então é Ethereum sua primeira, Cosmos segunda, terceira. Ethereum Proof of Work. Não, tô brincando. Não, pelo amor de Deus. Não, eu vou... O Walter acaba de tremer na base agora. Só de pensar. Eu vou de ZK Sync, descubra. Mas isso não é uma blockchain, Bazan. Ué, claro que é. Não, ZK Sync não é blockchain. Ela é uma segunda camada. Tá valendo, pô. Se você quiser saber o que o Bazan acabou de dizer, fique para o próximo episódio de Crypto Story. Não, adorei sua voz. Ele impersona várias... Esqueci a palavra, você entendeu, né? Várias personas aqui. É isso. Eu tô perdendo a vergonha. Mas você entra lá no CryptoLegacy que tem um tutorial pra como você pode se expor a um airdrop de ZK Sync. É o terceiro já, né? Terceira possibilidade. Aí. Era essas perguntas que eu selecionei aqui. A gente já falou nosso bullish. Vamos pro nosso bearish? Ixi, o Vamos na ordem. O meu bullish, então, é que eu tinha falado da blockchain preferida, mas o meu bullish, com certeza, é Chainlink, que eu acho que oráculos grandes tendem a ser
necessários no futuro de Web3, mas o meu bearish da semana é com certeza Lunk, né? Ou a Terra Classic. Luna Classic, que tava esses tempos aí como uma das maiores altas da semana no CoinMarketCap, por conta daquele burn da Binance, né? Destruição de tokens lá na Binance. Mas tudo muito espuma, não entregou muito mais do que fogos de artifício, assim, nada muito concreto. Bom, agora é a vez do Bazan ser o segundo. Não, vou ficar por último. Não. Vou ficar por último agora. Tá bom, então eu vou ser o segundo novamente. Só se você roubar minha opção bearish, eu vou ficar bravo com você. Bom, acho que bullish, já dei aqui, Não, né? mas aí já foi. Então tá tranquilo. Bearish, por mais que eu goste bastante da rede, acho que tem já sei qual que você vai falar. Eu acho que tem um método de consenso bastante interessante. Os bearish Avalanche. Certeza que você ia falar isso. Eu acho que a rede perdeu muita atração nos últimos tempos. Tem alguns problemas inerentes ali das subnets da rede. Acho que ainda tem como ela fazer o turnover, mas hoje eu sou bearish Avalanche. E eu vou reforçar o meu call de long and short que eu falei alguns episódios atrás e até agora deu bom. Que é bearish ou short em Phantom, FTM, que é também uma blockchain que a gente não comentou aqui hoje, mas é uma também que teve muito hype. Ela teve possibilidade de criar um ambiente de DeFi interessante, mas ela estava muito amparada na figura do André Cronje, né, que era um cara bem conhecido, depois se envolveu numa treta meio estranha aí, e acabou saindo do ambiente, perdeu bastante desenvolvedor, perdeu projetos, e aí nesse momento tá uma rede um pouquinho, não vou dizer que tá morta, tá hibernando. Né? Então, eu acho que precisa trazer novidades aí para se colocar no páreo de novo. Hibernando no bear market. Muito bem. E a frase, o pensamento da semana, para os nossos ouvintes guardarem até a próxima o Paulo tem que ser o primeiro para ser surpresa. Um pensamento pro cara que tá nos assistindo agora. Uma sacada da semana. Para ele ficar assim, de queixo caído. De queixo caído? Não vale jargão político, nem frase de efeito de anime. Nossa, aí acabou meu repertório. Falou que eu não posso falar coisa de anime e acabou meu repertório. Eu não sei. Faz um exemplo aí pra mim, vai, Renan. Então, Começa você. Eu vou começar comigo aqui, que é uma frase que, na verdade, alguns atribuem a Nietzsche, mas todos os pensadores de... Caramba, nossa, só pedrada aqui. Eu vou longe aqui. Eu ia falar uma coisa de anime e o cara já vai com Nietzsche, mas tudo bem. Mas alguns atribuem a Nietzsche, outros para outros pensadores da felicidade, enfim, que é quando você encontrar alguma coisa que você tenha certeza de que aquilo vai te trazer felicidade, você não pode recuar sob nenhum pretexto. Eu vou traduzir aqui rapidamente, que é passo para trás nem para tomar impulso. Que é, se você começou a investir em Bitcoin, em Ethereum ou em qualquer criptomoeda por causa dos fundamentos, eu vou frisar, por causa dos fundamentos, não recue por conta de um bear market que vai passar. Não recue mic drop aqui. Isso aí se você foi pelos fundamentos e acredita neles e vê que eles vão se manter ao longo prazo, não recue, não venda. Bom, como a gente falou aqui de trilema das blockchains e por aí vai, eu vou falar uma frase, um jargão aqui que já é bem conhecido no mercado financeiro, para quem é do mercado financeiro, mas é que não existe almoço grátis, né? Então, sempre duvide muito. Acho que o ceticismo é uma grande qualidade que a gente deve seguir, né? A gente sempre deve ser cético, até quanto a nós mesmos, né? Uma coisa que eu tenho pra mim, assim, é quando eu tenho muita certeza de alguma coisa, tipo, poxa, eu tenho certeza que o mercado vai subir, tenho certeza que o mercado vai cair. A primeira coisa que eu faço é fazer, opa, dou um passo pra trás, aí desculpa, né? Mas eu volto um pouquinho e falo assim, poxa, mas será mesmo? E se não? E se não, né? Então, o ceticismo também é uma prática muito legal, então não existe almoço grátis, né? Entenda por que aquilo tá acontecendo. Muito bom. Bazan, sua... Achei que você ia esquecer de mim. Jamais. Ele tá num site de quotes aqui, ó. Não, então, eu tô procurando. Eu quero falar a frase correta. Achei aqui. Ela tá... Eu não sei dizer como é que chama essa página, mas é uma página que tem um quote no livro. Sabe quando você começa a ler o livro? Pensador.com.br. Brincadeira, gente. Não, eu escrevi um livro. E nesse livro tem uma página que tem um quote. Tem que ter um quote sempre no começo do livro, não tem? Dedicatório e tal. Eu escrevi um livro chamado Criptomoedas Melhor que Dinheiro. E lá eu coloquei uma frase do Nassim Taleb, que era um cara que gostava de cripto, depois não gostava mais, mas tudo isso porque ele gosta de brigar com as pessoas. Hoje eu odeio, né? Aí ele vai achar alguém que não gosta, ele vai começar a brigar com essa pessoa e vai gostar de novo. Mas a frase dele é a seguinte: tudo é óbvio depois que aconteceu.
De fato. Perfeito. Então, a hora que você fala, nossa, era claro que ia dar certo essa blockchain. Já aconteceu, você já perdeu o bonde. Então, compre coisas não óbvias. Muito bom. Então a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do CryptoStorm. Muito obrigado, Paulo, aqui por mais um episódio com a gente. Bazan, quer deixar um último recado pro pessoal? Cara, não aquele de sempre, de você nos seguir, nos alimentar de perguntas e nos alimentar de amor aqui também, compartilhando esse episódio. Se você ficou aqui por 50 minutos, queria só dizer que você é um guerreiro ou uma guerreira. Tá Tá de de parabéns. parabéns. Ou você dormiu e esqueceu ligado, pode ter acontecido também. Agora acorde. Prometo que da próxima eu vou ser menos técnico. Não, eu gosto bastante do Paulo sendo técnico, mas volte nos próximos episódios também, Paulo. A gente vai ficando por aqui. Pessoal, um forte abraço e até a próxima semana. Até logo, valeu. Valeu.